Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Está tudo bem com você? Está tudo em paz? Não é uma retórica, é um desejo profundo do coração que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida, esteja na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Mais um pastoreio começando. E eu convido você a participar junto com a gente. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos ouvi-lo, ouvir a sua voz através da sua palavra. Coisa boa. Esse intervalozinho aí no dia, esse break time, e a gente poder fazer essas coisas que é meios de graça. Deus vai falar com você. Vamos começar cantando, louvando ao Senhor. Eu convido você a cantar mesmo, solte sua voz, louve ao Senhor e Ele vai já começar falando com você através dos cânticos. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Em ti viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei
tudo amarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Meus irmãos, coisa boa, louvamos, cantamos, nos alegramos
e continuamos alegres. Continuamos alegres. E nós vamos orar a Deus. Você precisa de oração? Eu preciso. Eu preciso tanto. O nosso país precisa de oração? Ah, como precisa, né? Você conhece alguém que precisa de oração? Na sua casa, no seu trabalho? Tem alguém hospitalizado? Tem alguém lutado? Crise financeira? Nossa, parece estar mostrando um retrato, né? Um retrato nosso. Mas o Senhor é bom porque Ele nos convida a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, nossas angústias, abrir o nosso coração a Deus. Vamos fazer isso? Vamos orar? Deus eterno, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado porque nós não estamos falando ao vento. Nós estamos falando com o Rei do Universo. E que coisa maravilhosa é saber que o Rei do Universo se inclina para ouvir. Se preocupa conosco. Ouve as nossas preces e os nossos clamores. Estamos te clamando, Senhor, pelo nosso país. Tenha misericórdia do Brasil. Ó Deus, todas as instituições, ó Deus, que haja um temor do Senhor. Seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Senhor, que aqueles homens que estão investidos de autoridade, ocupando cargos nesses segmentos, que a tua boa mão esteja sobre eles, trazendo ao temor do Senhor. Abençoe a nossa igreja, Igreja Presbiteriana das Graças, que está espalhada em tantos locais. Está lá em Serra Branca, está em Triunfo, Petrolina, está em Casa Amarela, está se expandindo para Aripina, Trindade. Senhor, tantas coisas. Abençoe a nossa igreja. Os pastores, Pastor Sávio, Pastor Humberto, Jean Marques, Pastor Letinho, todo o conselho da tua igreja, a junta diaconal, todos os líderes, Senhor, de ministérios. Abençoe a igreja, Senhor. A igreja invisível, essa noiva do Senhor que está espalhada no mundo inteiro, não somente aqui nas Graças. Esteja abençoando para que o teu povo permaneça firme diante dessas intempéries que nos assola, de causas de carestia que o mundo vem vivendo. Senhor, de doenças que assolam o teu povo. Ó Deus, aplaque a dor daqueles que estão acamados. Senhor, conforte e console aqueles que estão enlutados. Dê esperança para aqueles que estão, talvez, desempregados ou com alguma crise financeira. Mas também dê paz àquela família que já não consegue conviver com filhos, é o filho rebelde, ou o marido que está distante, a mulher indiferente. Deus, restaure os lares, Pai. Traga harmonia e traga a tua paz, por favor, Senhor. Abençoa, Deus, a todos nós e nos conduz agora. Continue conduzindo nesse pastoreio. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abra sua Bíblia. Nós estamos lendo o livro de 2 Reis. 2 Reis vai falar sobre reis, né? Vocês no capítulo 14, vamos estudar sobre 2 reis, Amazias e Jeroboão II, ou Jeroboão II, tá? Um rei de Judá, o outro rei de Israel. Tanto o primeiro rei, segundo reis, eles vão caminhando par e passo, sempre dizendo, começou a reinar rei tal, e quem era rei em Israel era tal pessoa. Ou o inverso, começou a reinar em Judá, rei Acabe, quem reinava, né, no norte era tal rei. Eu até troquei, que Acabe reinou no norte. Então, vocês vão sempre encontrar esse paralelismo, vamos dizer assim, né? De reis que estavam no norte e reis que estavam no sul. Israel, Judá, tá bom? Hoje nós vamos estar
no capítulo 14, que são 29 versículos, nós vamos estar falando, como falei, sobre dois reis. Vocês vão perceber que a partir do momento que a gente vai palmilhando esses 29 versículos do capítulo 14, vocês vão ver que são histórias de conquistas, mas também são histórias de perigos, que nos trazem ensinamentos assim para a nossa vida espiritual, que são muito importantes que a gente esteja atento, né? Então, tanto Amazias como Jeroboão II, ambos eles tiveram grandes oportunidades. Isso é que é interessante. Deus ele sempre nos dá oportunidade, né? Ninguém fica sem receber pelo menos um talento, né? Deus nos dá oportunidades, meus irmãos. E aqui nós vemos que nessas oportunidades, alguns detalhes fazem diferença na sua vida com Deus, no caso deles, na sua condução do reinado, do reino. Então, toda diferença que se pode fazer em todos aqueles reis em paralelo, o rei de Israel, o rei de Judá, é como estava o coração deles diante de Deus. É sempre assim. E isso vai se prolongar para a vida toda nossa. O que faz a diferença é esse grande detalhe. A diferença é como está o nosso coração diante de Deus. Então vamos ver o seguinte, eu vou dividir aqui dos reis que nós estamos estudando, e você vai ver que na sequência aqui do texto, ele começa realmente falando sobre Amazias. E vocês vão perceber já no versículo 7 que ele tem uma vitória retumbante, né? O versículo 7 diz que Amazias feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Selá na guerra e chamou o seu nome de Jocteel até o dia de hoje. Então, Amazias já começa com a vitória, vencendo os edomitas. Vocês vão perceber, Amazias, ele tem um detalhe assim, importantíssimo na sua personalidade e na vida dele. Ele diz que obedeceu ao Senhor não com inteireza de coração. Foi uma obediência parcial. Não é perigoso isso? Muito perigoso. Sabe? Porque quando o Senhor Jesus, né, quando Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, a gente não quer a metade, né? Ele quer você completo. Você completo. Você não pode servir a dois senhores. Você vai obedecer a um ou você vai obedecer a outro. Não existe uma área cinzenta. Não existe tons de cinza. Para Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso, ou seja, a área nebulosa, provém do maligno. Então, já de cara a gente começa a ver que ele diz o seguinte, né? Sobre Amazias, né? No versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, o seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Joás foi um bom rei, mas não foi tanto como foi Davi. E o que é que foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Então, isso já nos alerta. Esse rei Amazias não está totalmente entregue ao conselho, à direção do Senhor. Aí você veja, né? Como é que é esse reino? 50%, né? Algumas coisas boas, 50% ruins, não sei. Vamos caminhar e você vai ver que ele começa obedecendo. O que é que ele faz corretamente? Ele obedece ele obedece a lei de Deus quando ele deixa viver os filhos dos assassinos do pai dele. Porque na lei do Senhor diz, os filhos não vão pagar pelo que o pecado dos pais. Então, é isso que está na lei. Amazias obedece. Mas o que vocês veem ali que é bem interessante, essa obediência parcial, é que ele deixou o culto a outros deuses nos altos. Como é que pode
Olha, eu obedeço a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, mas isso aqui que fere um pecado de estimação, uma coisa que eu não abro mão, você não está inteiro. É isso aqui que o texto tá me mostrando. O que acontece com frequência hoje, nos nossos dias? As pessoas que querem um Deus, mas não querem abrir mão de certos pecadinhos, de certas áreas nebulosas na sua vida, né? Querem bênção, mas não querem uma transformação completa, né? Como Jacó saiu lá do Val de Jaboque, depois de ter lutado com o anjo, mancando. Saiu mancando, mas teve o nome mudado. Mudou. Era Jacó, virou Israel. Era enganador, usurpador, virou príncipe de Deus. Como é que está seu coração? Inteiramente voltado para o Senhor, entregue ao Senhor? Ou existe ainda alguma área no seu coração que você diz assim, rapaz, eu não posso nem revelar e nem posso deixar que Deus ocupe essa área? É um reino dividido, né? Tem um trono, sim, tem um trono, mas que trono é esse? Você está num trono paralelo ali, sentado do lado de Deus? Não, peraí, Deus, isso aí não. Você está do lado dele, você está par e passo, é isso mesmo? Esse é um dos primeiros perigos, tá? É como se alguém que vai tomar remédio, só que ele diz assim, a prescrição é tomar 2 comprimidos por dia, e você diz assim, eu sei que eu preciso desse remédio, mas não vou tomar 2 comprimidos por dia, eu vou tomar metade de 1 comprimido por dia. Aí depois essa pessoa não entende porque não é curada. Como é que está a sua vida, meu irmão? Então, veja bem, eu falei que ele já começa, né, com uma vitória, mas depois dessa vitória, que vai lá do versículo 7 que nós lemos, até o versículo 10, tá? Ele começa a se ensoberbecer. É isso que o texto nos mostra. Ele vence os edomitas, que foi uma grande conquista, ninguém, né, duvida disso. Mas depois disso, algo começa a mudar em Amazias. Ele começa a ficar orgulhoso, né? É como se estivesse dizendo, o meu braço trouxe essa vitória. Ele não deu essa glória ao Senhor. E ele desafiou o rei de Israel, que é Jeoás. Então, segundo alguns comentaristas, é para uma guerra desnecessária. Ele desafia Jeoás. Aí, quando ele desafia Jeoás responde com uma parábola. Ele está falando, você é um cardo, é um espinheiro, e quer se comparar com um cedro? Um espinheiro tem centímetros, um cedro tem metros de altura. Então, é basicamente isso. Você já viu alguém que tem alguma coisa e já começa a se achar? Mais ou menos isso. Em outras palavras, Jeoás, com essa parábola, estava dizendo para Amazias, rapaz, você está se achando mais do que você é. Né? Calma, menos Amazias, menos. Primeira lição que isso aqui me dá sobre essa situação aqui, do versículo 7 ao 10, é que uma vitória sem vigilância, meus irmãos, pode gerar orgulho. Você começar a achar que é você que prega muito bem, é você que dá conta do recado, é você que todo mundo procura para aconselhamento, é você que... É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Então, nós vemos isso. Esse exemplo de Amazias, ele não está tão longe da gente. Ou você não conhece alguém que vivia na igreja, pedindo a Deus para abençoá-lo, e depois que o Senhor abençoa, porque tudo vem dele mesmo, ele se esquece de Deus, começa a esfriar, se afastando de Deus, né? Essa bênção, ao invés de aproximá-lo, além de afastá-lo,
não deixa ele como ele era humilde, ele começa a ficar orgulhoso, altivo. Então, começa bem e termina mal. Amazias não poderia ter parado lá, né? Ele podia ter parado lá na derrota dos edomitas, mas ele começou a se achar, falando uma linguagem bem nossa, né? Então, eu acho que você conhece alguém que começa... Tem gente assim que era anônimo, mas começa a virar midiático, né? Começa a aparecer em mídias, começa a ser influencer, né? Esse é o termo que a gente dá hoje, e começa a ver que tem muita gente seguindo, admirando, muitos likes. O problema não é você vencer, não é você conquistar. O problema é você esquecer de quem é que te colocou aí. Simples assim, tá? Papo reto. Esse é o problema. Então, como a palavra de Deus diz, né? Que a soberba precede, né? O orgulho precede a ruína, né? A soberba precede a ruína também. Então, qual é o resultado dessa arrogância de Amazias? Está lá nos versículos 11 ao 14. Perde a batalha, Jerusalém é invadida, derruba-se os muros, o templo é saqueado. Tudo isso porque Amazias insistiu em lutar uma guerra que Deus não mandou, em lutar uma guerra que nada mais era do que um ego insuflado, fazendo-o se achar o que não era. Cuidado, tem algumas aplicações aqui. Existem batalhas que Deus nunca pediu para que nós entrássemos. Lembra quando Paulo diz a Timóteo, combati o bom combate? Então quer dizer que existem combates que não são bons. Presta atenção, meu irmão. Deus tem lhe dado vitórias. Mas existe certo tipo de contenda, de batalhas, de conflitos. Não vale a pena. Isso aí, sabe, essas competições contra as pessoas, ou você querer provar, né? Porque todo mundo lhe viu, aplaudiu e viu o que você fez, aí você quer provar que você consegue novamente uma vitória, né? Como essa que você alcançou agora recentemente. Mas essas lutas não são suas, meu irmão. Essas vitórias, muito bem, muito menos, né? Essas batalhas que você às vezes quer entrar em todas, muitas vezes são armadilhas. Armadilhas que vão derrubar você. Abra seu olho, preste atenção. Como se diz aqui no Nordeste, deixe de ser besta. Saia fora. Nem toda luta é sua, meu irmão. Saia fora. Essa é a grande tragédia de Amazias. Venceu, se achou, caiu. Agora vamos entrar, né? Depois vem ali, a partir do versículo 17, Amazias, né, foi morto, morreu, né? Depois da morte dele, né? Surgiu outro rei aqui, né? E que era Uzias. Mas veja bem, a gente vai entrar, eu falei que era Amazias e Jeroboão II. Nós vamos entrar agora em Jeroboão II, que vai do 23 até o 27, no capítulo 14 que nós estamos lendo, tá? Então, a Bíblia diz que é algo impressionante que fala de Jeroboão, tá? Pelo contrário, ele fez o que era mal, mas que coisa interessante, mesmo assim, Israel prosperou. Como é que pode isso, né? Olha, pessoal, isso aqui nos ensina algo profundo. Nem sempre prosperidade é sinal e prova de intimidade com Deus. Está aqui.
Jeroboão. Ele começa seu reinado aqui no versículo 23, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tá? Falei de Amazias, eu falei, né? É um paralelismo. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Tá? Então, agora começa a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás. Hoje a gente confunde muito sucesso com aprovação de Deus. Ah, mas está tudo dando certo. Mas Deus está aprovando isso? Dinheiro quer dizer que é favor do Senhor mesmo na sua vida? Está aprovando tudo isso? Popularidade, às vezes é confundida com unção. É isso mesmo? Será que é unção ou é popularidade? Às vezes Deus está lhe abençoando por misericórdia, meu irmão, por graça, que exclui todo o seu mérito nesse negócio. Então, assim como a gente fala com Amazias, que se achava, eu falo para mim, falo para você, calma, não se ache. Foi, é e sempre será o Senhor, na minha e na sua vida. Não é a força do seu braço, não é a sua perspicácia, não é a sua expertise, não é. O coração de Deus no meio de tudo isso, meus irmãos. Né? A gente viu esse negócio, só que do versículo 26 até o 27, eu gostaria de ler com você, porque a gente está falando dessas dois ensinamentos, esses dois reinados, né? Dessas duas experiências. E aí entra Deus nessa história. Versículo 26, ele diz assim, ó: porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem que socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Você percebeu que mesmo com os erros de Jeroboão, Deus viu a aflição do seu povo, Deus teve compaixão e, interessante, ele não quis apagar o nome de Israel. É assim conosco? Você é filho, você tem um nome no livro da vida. Está fazendo coisas erradas, mas apesar de nós, Deus nos abençoa. A nossa infidelidade não faz com que ele seja infiel, ele permanece fiel. Então, isso revela algo lindo, porque o Senhor Deus, ele é justo. Ele odeia o pecado e castiga o pecado. Ele não joga o pecado para baixo do tapete, não. Por isso que existe uma coisa horrorosa, feia, chamada cruz. Porque o seu pecado, o meu pecado é muito feio. Ah, mas que coisa grotesca, precisava isso? Sangue, sabe? Trevas, uma cruz horrível. Precisava. Porque o seu pecado, o meu pecado, é horrível. E como ele é justo, ele não vai jogar o nosso pecado para baixo do tapete. Ele jogou toda a sua ira e toda a sua justiça no Filho dele, para que ele fosse justificador daqueles que o temem, daqueles que creem nele. Eu e você. Mas então, a gente vê um Deus que é misericordioso. Meus amados, chegando já no final, hoje Deus nos chama para refletir. E nessa reflexão eu queria fazer algumas perguntas bem importantes, bem interessantes. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus, responda com sinceridade. Você tem obedecido ao Senhor parcialmente? Como é que está o seu coração? Inteiro ou
por algumas áreas que Deus não pode se meter nisso. A segunda pergunta ela é bem interessante, que ela está inserida nesse contexto do que nós lemos e falamos até agora. Será que alguma vitória que você obteve, admirações que você obteve, lhe subiu a cabeça? Por favor, menos. Você é um arbusto diante de um cedro imenso chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Humilhe-se. Você está diante do Rei do Universo. Para com isso. Subiu a cabeça. A outra pergunta que é bem interessante, será que você está lutando batalhas que Deus não mandou que você lutasse? Está se metendo onde não botou? A Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, mas tem coisas que não lhe vem a mão e você se mete. Por último, será que você está confundindo prosperidade, sucesso com aprovação divina? Você acha que porque seus negócios estão indo bem é porque Deus está aprovando? Não está não, às vezes seu coração está longe. Esse sucesso todo está lhe levando para longe, meu irmão. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma está secando, mirrando. Meus amados, algumas decisões que eu acho que quando a gente lê isso e a gente vai querendo tomar, né? Eu, assim, sugiro que a gente tome. Primeiro, buscar um coração inteiro diante de Deus. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, né? Veio agora na mente, sim, coração disposto a obedecer. Não só de aparências. Lembra quando o Senhor Jesus falava, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Serve ao Senhor, mas não com inteireza de coração. Amazias. Permaneça humilde nas vitórias, meus amados. E o Senhor tem lhe dado vitória, não tem? Lembre-se sempre que foi Deus que lhe colocou onde você está e é o Senhor que peleja por nós as nossas guerras. Tem até um hino que fala assim, lutamos batalhas que Jesus venceu. Sobra nada para você, viu? Você é um arbusto. Incline-se diante do cedro. E a gente tem que discernir as batalhas. Combater combates bons. Tem combates que não são bons. Pensa aí. Alguma coisa que você está dizendo, eu vou lá. Não entra nessa. Não entra nessa, não. Essa batalha não vale a pena. Mais perigoso do que uma derrota, meu irmão. E eu encerro com essa frase. Mais perigoso do que uma derrota. É uma vitória que lhe afasta de Deus. Mais perigoso que uma derrota é uma vitória que lhe afasta de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos dê inteireza de um coração rendido a Ele, que as nossas vitórias não subam a nossa cabeça, a gente se coloque no local de arbusto mesmo, pó, cinza, e que a gente obedeça a Ele completamente e que nos dê um discernimento de escolher batalhas. Enfim, esse é um ensinamento maravilhoso que está aqui em 2 Reis 14. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que essa palavra, assim como diz as Escrituras, Isaías 55:11, não volte vazia, antes ela faça o que Deus apraz. Amém? Um abraço forte para você, vamos orar? Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse momento bom, um momento tão curto, mas
tão intenso e tão singelo e maravilhoso, porque é um momento na Tua presença. Nos ajude, nos dê um restante de dia, Senhor, com inteireza de coração. Nos ajude a nos manter humildes e nos dê discernimento, Senhor, das batalhas que a gente deve enfrentar. Eu te peço isso em nome de Jesus, pelos méritos teus. Amém. Amém. Um abraço bem forte e mais uma vez que Deus abençoe muito a sua vida. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça e paz nos revelou.